Salve, salve galera, beleza? Tranquilo? Estamos aí de volta, né? Mais um momento importante. Por que importante? Porque nesse momento eu vou trazer para vocês alguns temas que vêm sendo abordados, inclusive, no novo ensino médio, né? Esse novo ensino médio, que é o currículo em ação do primeiro ano da Sociologia. E quais são esses temas que estão trazendo aqui, né? Já trouxe para vocês, inclusive, né? Vou deixar o card aqui para vocês sobre a questão do tributos, tá? Tributos e as suas espécies. Se você não assistiu, assista, tá? Muito interessante, bem simplista o vídeo, de forma que dê para você compreender. Esse é o meu objetivo, não é de complicar, é de facilitar, tá? A vida de vocês. E nesse momento eu trago para vocês um tema muito bacana, que estamos falando do quê? Vamos lá! Racismo, eugenia, etnocentrismo, evolucionismo, colonialismo, relativismo cultural e multiculturalismo. Pessoal, esses são os temas que nós vamos falar, né? Professor, vai ser então coisa de que 4 horas? Não, vai ser rapidamente para vocês aqui o conceito simplista, mas de forma que vocês possam compreender. Se você caiu agora de paraquedas no nosso canal, relaxa, relaxa. Aqui é o canal AR Fenômenos Sociais e você está no lugar certo, porque aqui eu vou trazer para vocês na simplicidade, como já foi dito, e você vai sair daqui compreendendo esse conceito. E eu peço para todos vocês, inclusive agradecer, né, os inscritos aí, estão quase aí com 200 inscritos, né? É uma honra, de fato, não trabalho com números, não. Eu acho que é importante agregar valores e os números são resultado, né, do seu trabalho, mas eu agradeço muito a contribuição de vocês. Peço que vocês, claro, né, divulguem para mais e mais pessoas, né? Mesmo porque isso aí, vocês curtindo nosso canal aí, divulgando, né? Podemos levar mais conteúdo para mais pessoas aí e contribuir também para mim mesmo, elaborar mais vídeo para vocês. Você deixa nos comentários aí o que vocês querem, né? Que falem, o que vocês querem, que comente a respeito, tá? Que eu estou à disposição. E o tema dessa vez, como eu falei para vocês, né? Esse tema é muito importante, do racismo, né? Eugenia, etnocentrismo, evolucionismo, colonialismo, relativismo cultural, multiculturalismo, né? E nesse primeiro momento vamos falar um pouquinho sobre o racismo. Olha só, é uma palavra simples, muitas pessoas conhecem, mas na sua essência, o que diz o racismo de fato, né? Ele consiste no preconceito e na discriminação. Sim. Então esse preconceito já vem carregando a palavra aí, né? Com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas vezes toma forma de ações sociais, práticas ou crenças ou sistemas políticos que consideram que diferenciam raças, as diferenças, né, de raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, né, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. E aí é um perigo, né, pessoal? Um perigo, porque as pessoas, dentro dessa questão, podemos trazer a questão também da desigualdade que acaba ocorrendo. E eu acho que essas raças, dependendo das raças que nós temos aqui, né, todas elas têm uma alma. Então nós temos que tratar todas as pessoas de forma com equidade, com igualdade, com respeito, não é isso? Com um princípio de solidariedade, de amor ao próximo, tá? Então, de fato, a questão do racismo, por isso que ele gera preconceito, porque ele está diante de uma questão que são baseadas em diferenças biológicas, né, entre os povos, tá? E aí é muito perigoso. E eu falo para vocês que existe também a questão do racismo e preconceito. Por quê? Olha só o racismo e preconceito, o que ele traz aqui nesse nosso conceito. Existem diferenças, né, conceituais entre os termos racismo e preconceito. Olha só o preconceito, pessoal, não é à toa, né? Na raiz da palavra é a formulação de um conceito sobre algo sem antes o conhecer. Como assim? Exatamente, é um perigo já isso aí, né? O preconceito, por exemplo, pode ser julgar, né, que um alimento é ruim por seu aspecto físico, trazendo para as relações sociais. O preconceito consiste, né, no pré-julgamento de algo sem, de fato, conhecê-lo. Volta aqui para mim, galera. Posso fazer para você uma analogia aqui sobre essa questão do julgamento, né, precoce, né, julgar as coisas das pessoas pela aparência. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quem de vocês já não foi no mercado e ao comprar, né, maracujá, sempre pega aquele maracujá lisinho, aquele maracujá, né, grande inclusive, né, aparentemente lindo, né, uma coisa fantástica, e por dentro não tem nada, não tem nenhum conteúdo, né, aquela coisa seca, sem caldo, maracujá, enfim.
na prática não é uma coisa legal. E em contrapartida, nós temos o maracujá ali, né, todo enrugado, inclusive, como você abre, né, aquele maracujá bonito por dentro. Esse é o tipo, né, que eu posso colocar como exemplo, brincando com vocês, que é o julgamento pela aparência. Inclusive, esse termo julgamento pela aparência, como diz aqui, né, o pré-julgamento, tá? Analisar, né, o alimento pelo aspecto físico, as pessoas pelo aspecto físico, é uma teoria que a justiça, inclusive, não trabalha dessa forma. Se você for, né, analisar a dama da justiça, vamos dizer, né, ela tem uma venda e a balança, inclusive, da equidade, né, igualdade, né? E o que acontece? Essa venda é justamente nesse sentido, tá? Ela trabalha aquela imagem, né? Aquela estátua que temos lá, né? Geralmente se você veja no Supremo Tribunal Federal, mas é o símbolo da justiça, aquela venda é justamente, ele quer dizer isso, que ele não vai julgar, não é, as pessoas pela sua aparência, então ele coloca a venda independente da pessoa, da sua cor, da sua raça, ele vai julgar os fatos, porque é isso que realmente faz sentido, né? É isso que ela trabalha. Então, esse é o julgamento, né? A questão do preconceito, julgamento precoce, tá? E nesse mesmo sentido, né, nós temos aqui o racismo estrutural. Todos os dados apresentados no tópico anterior evidenciam, né, a diferença racial no Brasil. Pretos, pardos e indígenas são excluídos da participação efetiva em espaço público. Aqui que mora o perigo, né? Porque o diferente, né, não quer dizer de superioridade ou inferioridade, né? Inclusive a diferença é uma coisa positiva, não podemos encarar como uma coisa negativa, mas a questão que envolve a questão dessa grande desigualdade que ocorre justamente devido, tá, essa questão da nossa julgamento precoce que acaba e essa diversidade que nós encontramos ainda mais no Brasil, né? Pretos, pardos, indígenas são excluídos da participação efetiva em espaço público. E quando fala espaço público, né, são os serviços essenciais, muitas das vezes, né, no seu mínimo existencial, deixa de ser, né, no caso aí, para a sociedade, né, ela deixa de usufruir desses momentos, né, desses serviços prestados pelo próprio Estado, tá? Não alcança essas pessoas mais vulneráveis diante essa segregação que ocorre em meio à sociedade, onde divide rico e pobre, né? O pobre sempre acaba sendo marginalizado justamente porque não tem acesso, tá, a esses recursos básicos que é oferecido pelo Estado, tá? Então esse fato mostra-nos uma primeira pista para o entendimento do racismo estrutural. Longe de ser, né, aquele racismo explícito, tá, claramente evidenciado em falas preconceituosas e até em atitudes agressivas, o racismo estrutural, pessoal, então não é aquele racismo claramente mostrado pela sociedade, inclusive quando teve jogos, né, de futebol aí, o que acontece, houve gritos, né, na torcida, onde houve ofensas a um jogador, isso foi de uma forma, né, explícita, tá? Mas o racismo estrutural, ele é mais perigoso, porque o racismo estrutural é aquele que está sutilmente inserido em nosso cotidiano. Então, às vezes é aquela questão, por exemplo, que a pessoa simplesmente aquela olhada preconceituosa, discriminatória, né, que devido à sua raça acaba ocorrendo, tá? Então é muito complicado, é triste saber que existe na nossa sociedade essa questão ainda desse racismo estrutural, né? E nesse mesmo linha de raciocínio eu trouxe aqui para vocês a questão da eugenia, tá? Olha só, eugenia, o que é esse termo, né? Criado em 1883 por, né, Franz Galton, né, em 1822 e 1911, o significando, né, ele tem o seu significado, né, bem nascido, olha só que loucura, né? Galton, né, definiu a eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que pode melhorar ou empobrecer as qualidades raciais, pessoal, das futuras gerações, seja física ou mental, tá? Então, assim, aqui mais uma reflexão dessa eugenia, né? E mais, olha só que ele fala aqui, a eugenia, tá, é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras, né? Se é que é possível, né? Uma brincadeira, eu acho que na verdade para melhorar as gerações futuras é através da educação, independentemente da sua hereditariedade, né? Então,
independente da sua raça, o que faz a diferença é você acreditar no ser humano, acreditar que ele tem o seu potencial e aí investir nessa educação para que possamos colher novas sociedades, novas dimensões com conceitos de vida, de liberdade melhor, né? Mais amplo, mais crítico diante da sociedade. Então a palavra, né, eugenia deriva do grego, né, que tem o seu significado de bom em sua origem ou bem-nascido. A eugenia defende, tá, que a raça superior e de melhores, né, estirpes, né, ou seja, aquela raça que vem de raiz mesmo, consegue prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Então ele fala que quanto mais, é uma loucura, né, como se fosse uma analogia com um cachorro de raça, em que ele vai realmente, né, trazer as características mais próximas daquele cachorro que você quer, um Rottweiler, por exemplo. Quanto mais, né, tem o pedigree, aí tudo bem, mas dizer que um ser humano, né, eu particularmente não concordo com isso aí, tá? Tudo bem a origem, descendência, né? Por exemplo, o italiano, descendência italiana, quanto mais próximo daquela raiz, vai ter o sotaque, vai ter a origem, a cultura italiana, mas nessa questão, né, não tem como falar que quanto mais próximo vai se ter um cidadão melhor, não, né? Eu acho que, na verdade, tenho certeza, o que faz a diferença é a educação, né, que a pessoa deposita naquele indivíduo, naquele ser humano, naquele serzinho, na verdade, né? Depositar a confiança ali e ali sim vai ter bons frutos para a sociedade, né? Indivíduos com uma mentalidade diferente, tá? Mas vamos lá, pessoal. E nessa questão de mentalidade diferente, vem uma palavrinha que é muito conhecida e muito também comentada, né, entre a sociedade, que é aquela pessoa que fala assim, aquela pessoa é muito etnocêntrica, né? Que é o nosso etnocentrismo, né? O etnocentrismo é outra palavra muito perigosa e, infelizmente, temos muito na sociedade, isso é reflexo dos atos que vêm ocorrendo, né? O etnocentrismo é aquela pessoa que de fato ela vive, né, no seu mundo, e vocês devem conhecer pessoas assim, inclusive, né, aquelas pessoas que acham que o mundo gira em torno dela, né? Então as pessoas, as coisas são satélites desse núcleo, né, desse indivíduo que acha que tudo gira em torno, tudo depende dele para a sua existência, né? E é um baita de um equívoco, né? Um baita de um equívoco mesmo. Olha o que ele fala aqui, ó, etnocentrismo. A palavra etnocentrismo, né, contém os radicais etno, né, que derivaram de etnia, tá? Que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e cultura. Esse etrismo, né, centrismo aqui, posição que coloca algo no centro como referência central a tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua cultura, que eu falei para vocês, né? Então ele está aqui com base na sua cultura, ele veja o mundo e inclusive conceitua, né, fundamenta as origens com base na sua cultura como se existisse uma só. E isso é perigoso, né? Desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Então tem pessoas que, por exemplo, alguma denominação, por exemplo, religiosa, a pessoa coloca tanto na mente que a sua cultura é a certa que desqualifica as outras, ou até mesmo não consegue visualizar e enxergar outras religiões que buscam às vezes a mesma denominação que a dela, mas fica tão focado na sua e acaba ignorando as outras aí. Tá? Então o etnocentrismo é uma pessoa que realmente vive na sua bolha mesmo e não considera outras culturas, não está aberto a novos conhecimentos. É uma pessoa etnocêntrica, tá? Uma pessoa que acaba se tornando ignorante por falta de conhecimento, justamente por causa da sua bolha que não permite que outros conhecimentos, né, consigam penetrar essa bolha e assim agregar conhecimentos, tá? Então a palavra etnocentrismo, né, é designada uma forma de enxergar outra etnia e suas derivações, como cultura, hábitos, religiões, idiomas e formas de vida em geral, com base em etnias próprias. A visão etnocêntrica do mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade e faz com que ele estabeleça sua própria cultura como ponto de partida e referência para qualificar, olha só, qualificar e quantificar e qualificar as outras culturas. Ou seja, né, é bom nisso e a quantidade é bom nisso, como se fosse fazer um bolo, né? Então assim,
Não pode existir outra receita, tem que ser a minha receita. Olha que loucura, né? Tem tantas outras receitas boas aí, né? Então, veja só, e outras culturas, né? Disso se resulta, a grosso modo, que os observadores etnocêntricos veem ser como superior aos demais em aspectos culturais, religiosos, étnicos, raciais, tá? Então por isso que eu falo para vocês que esse etnocentrismo não devemos praticar. E quem pratica são típicos, está entrelaçado, vinculado com racismo, tá? Discriminação, preconceito, xenofobia, homofobia, né? Tudo de ruim que você possa imaginar, porque a pessoa com base na sua cultura não está aberta ao novo. Inclusive, a abertura ao novo é uma marca de competência, né, do projeto de vida, né, de muitas pessoas aí, né, que essa questão da marca competência, ela traz essa questão de abertura ao novo, né? Então nós temos que estar sempre com a mente aberta ao mundo, aberta a escutar as pessoas, porque quando a gente escuta, a gente agrega informações e isso faz o quê? Que nós evoluímos, né? Então, vou falar agora com vocês da questão do evolucionismo, tá? Então, como assim evolucionismo, né? Rapidamente aqui, é uma teoria elaborada, desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio, né, ambiente onde elas habitam, né? De fato, muitas pessoas, muitas características sofrem mutações, mudanças, tá? Realmente por causa do seu ambiente, tá? Onde mora. E isso aí você pode pegar uma pessoa que mora num território mais quente, mais tropical, uma pessoa que mora num lugar mais gelado, ela vai sofrer essa mudança, inclusive os seus hábitos alimentares, né, mudam também, tá? Então nós temos aqui a questão do evolucionismo social, que refere essas teorias antropológicas, né, e econômicas de desenvolvimento social, segundo as quais acredita-se que a sociedade tem início em um estado primitivo e gradualmente torna-se mais civilizado com o passar do tempo. Eu concordo sim, com certeza, eu acho que o ser humano vem demonstrando isso, que ele está evoluindo, e esperamos isso na verdade, né, que o ser humano cada vez mais evolua, né, que consiga agregar conhecimento, mas para evoluir não pode ser uma pessoa etnocêntrica, tem que estar sempre aberto, ser humilde em perguntar, reconhecer os seus erros, inclusive, que isso é fundamental, né? Então esse colonialismo, tá, é a política de enxergar, de fato, né, de exercer o controle ou a autoridade sobre um território. Então você fala assim, oh, peraí, né, parece uma coisa meio doida assim, mas trouxe uma imagem dos índios, por exemplo, né? Então posso dizer para vocês até mesmo a questão de Hitler, pode, né, usar como referência aí, quando ele tomou também a posse através das forças, né? Então ele fala aqui, né, sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou por representantes do governo, tá, de um país ao qual esse território não pertencia, contra a vontade de seus habitantes, que muitas das vezes são desapossados, né, de parte dos seus bens, como terras, né, aráveis ou de pastagem, tá, e de eventuais direitos políticos que detinham, tá? Então, de fato, essa questão aqui do colonialismo, tá? Realmente a pessoa vai numa terra e faz uso dos seus poderes e tira essas pessoas da sua rotina, da sua vida, tá? E essa colonização, né, que dá esse nome, né, às vezes vem nesse sentido meio brutal, vamos dizer, tá? E dando sequência aqui, pessoal, tem um tema que é aqui diferente do etnocentrismo. Eu trago para os senhores o relativismo cultural, né? O relativismo cultural já é o inverso, tá, do etnocentrismo, porque o relativismo é algo que nós devemos praticar. Porque quando nós estamos falando de relativismo cultural, nós estamos falando que são pessoas, tá, que estão abertas ao novo, está aberto a novas culturas, novos hábitos alimentares, novas formas de lidar com os seres humanos, novas tecnologias, inclusive, tudo, né? Está aberto realmente ao relativismo cultural. Isso é muito bom, porque a pessoa cresce como ser humano, tornando uma pessoa melhor. Então, diferentemente do etnocentrismo, né, propõe que se olhe para outras culturas de forma neutra. Isso é, não devem ser feitos julgamentos de inferioridade ou superioridade de uma sobre a outra, de certo ou errado, de adequado ou inadequado, mas apenas
uma observação que coloque o observador também distante de sua própria cultura, de forma que se dispar, né, de julgamentos, abre mão de julgamentos, por mais estranho que ele seja, o que observa. Então você vê que o relativismo cultural, ele evita o preconceito. Então se você chega numa roda, por exemplo, quantas vezes as pessoas começam a julgar a outra, né? Eu acho que aquela pessoa é assim. Ah, não, eu acho que essa pessoa é assim. Então, assim, esses julgamentos, esses pré-julgamentos, é coisa de uma pessoa inocente. Quem tem um relativismo cultural, ela fala assim, peraí, deixa eu conhecer mais essa pessoa por dentro. Quais são as ideologias que ela carrega? É uma pessoa de caráter? É uma pessoa que quer realmente mudar as coisas? Como que é a postura, né? Então não é aquele julgamento, né? A princípio você adota um olhar do senso comum, mas você adota uma posição sociológica, o que? Científica, de querer se aprofundar mais sobre aquela pessoa, ou aquela coisa, tá? Então o relativismo cultural, palmas para ele, porque é o que nós devemos praticar. E eu trago para vocês uma brincadeira em que ele fala aqui, né, os dois aqui, né, nessa charge aqui, né, esse é o meu certo e esse é o meu errado. E outra pessoa fala, né, seus conceitos são estranhos, né? Então você veja, quando você não tem esse relativismo, nessa relação acaba um conflito, tá? Um conflito, não bate as ideias. Mas quando você está com um relativismo cultural, que você está aberto ao novo, você permite agregar novos conhecimentos, tá? E aí tem um diálogo, né? E é possível que possamos cada vez mais agregar valores e contribuir isso aí para toda a sociedade. Por que fico feliz com isso, né? O relativismo cultural vai evitar o preconceito e todas as outras coisas ruins, discriminação, racismo, como já falei para vocês, xenofobia, homofobia, muito importante, certo? Próximo tema aqui, tá? Que é o multiculturalismo, pessoal. Multiculturalismo também, bem top, bem bacana aqui para a gente finalizar. Então entende-se, né, por multiculturalismo, tanto os estudos, né, acadêmicos quanto os políticos institucionais que se desenvolvem, né, em torno das questões trazidas pelas emergências das sociedades multiculturais, tá? Uma sociedade multicultural é aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas entre si. Veja que bacana, e aí se fala aquela etnia, né? É muito legal porque a etnia, ela de fato, ela agrega diversas raças, diversas, né, pessoas de origem, né, e trabalham numa mesma ideologia, eles trabalham geralmente com o mesmo objetivo, né? E aqui ele fala, né, que é a questão dos povos de origens culturais distintas entre si. Então esse multiculturalismo é uma diversidade de culturas, tá, que são agregadas naquele momento, inclusive pode até acontecer a aculturação, assimilação, né? Ou seja, uma difusão de uma outra cultura. Então vamos usar como exemplo, pega a cultura A e a cultura B, e nesse multiculturalismo, tá, nasce uma terceira cultura, que seria, por exemplo, cultura C, tá? Então ele fala aqui, ó, isso vai depender da história da sociedade em questão, claro, né? Ele fala aqui das políticas públicas propostas pelo Estado e principalmente do modo específico como a cultura dominante do território é imposta ou se impõe para todas as outras. A convivência entre culturas diferentes não é uma questão nova, mas que se intensificou nos últimos anos devido a acontecimentos marcantes, tá? Então é lógico, às vezes tem uma aceitação, às vezes não, mas existe esse multiculturalismo na nossa sociedade? Claro que existe, tá? Então assim, surgem algumas ideias porque pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí você forma uma terceira cultura, tá? Pessoal, então era esses objetivos que eu queria passar para vocês. Essas palavrinhas são bastante, sim, né? Racismo, eugenia, etnocentrismo, evolucionismo, colonialismo, né? Relativismo cultural, multiculturalismo. Esses são os temas que eu queria passar para vocês. Se estendeu um pouquinho, 24, mas são bastante palavrinhas aí, né? Até tomar uma aguinha aqui. E com isso, eu queria falar para vocês o seguinte, né? Eu espero que tenha agregado, né, contribuído com vocês nessa nova, no nosso vídeo aula aí,
contribuir com o conhecimento dessas palavrinhas, tá? Então curta o nosso canal aí, pessoal, se inscreva no nosso canal, tá? Deixe comentários aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem comentar a respeito de outras coisas também, é muito importante, beleza? E mais uma vez, sou muito grato a todos vocês inscritos aí pelo carinho, pela confiança. Eu peço desculpa por não gravar mais vídeo, mas você sabe, né? Sou professor, a vida tá corrida para todos nós aí, né? Nesse momento atípico aí, tá? Mas vamos caminhando aí com fé em Deus, vai dar tudo certo aí, beleza, pessoal? Fique com Deus e até mais. Valeu!